Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Lamparina Podcast. Esse é mais um produto da revista Lamparina. Nosso desejo é que esse veículo de comunicação possa alcançar a sua vida e abençoar. Tudo que será tratado aqui será único e exclusivamente para abençoar a sua vida. E é com muita alegria que trazemos esse podcast com diversos convidados, falando de vários temas. E hoje estamos aqui para ativar sua fé através de um lindo testemunho que vai estar trazendo confiança na sua trajetória aí, com o testemunho do pastor Patrick e da sua esposa Patrícia Barros. Patrick e Patrícia, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Prazer imenso estar num episódio tão solene, que é o episódio inaugural. E tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Uma gratidão a vocês, a toda a revista, que eu já sou fã. Mas antes de começarmos essa conversa boa, queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Sem vocês não seria possível esse projeto se realizar. Então quero agradecer aqui a Audi Center Acaju, a Gráfica J. Andrade, Colégio Santana, ao nosso amigo vereador Pastor Diego e o vereador Levi Oliveira por acreditar no nosso projeto, mesmo antes dele existir. Então vamos começar as perguntas, né? Eu vou começar então com Patrícia. Eita, parte. Patrícia, conta aí como é que foi assim, o início de tudo, né? O início de quando o pastor Patrick, ele começou a sentir as dores, começou a sentir aquele incômodo, mal-estar, e vocês tiveram que ir, né? Lá no início do mês de maio, como vocês relataram na revista, no dia 2 de maio, né? E tiveram que ir às pressas para urgência no Hospital São Lucas. Como é que você, naquele momento, se sentiu? Você ali ter que socorrer, né, o Patrick, com Samuel pequenininho em casa. Não sei se vocês tinham assim, uma rede de apoio para alguém ficar com o menino. Como foi nesse momento? Foi bastante desafiador. Eu ainda estava grávida, estava com 19 semanas e foi muito do nada. A gente tinha acabado de fazer o chá revelação, tinha uns 15 dias, e ele começou a sentir algumas dores. Até então eram as dores que a gente já estava acostumada, né? Que ele, vez ou outra, já sentia umas dores no estômago. Tomava o remédio, não resolveu. Ele chegou a ir para urgência algumas vezes. E aí começou a intensificar. A gente começou a perceber que não era algo normal ali. Que não só na medicação que não iria resolver. Se eu não me engano, foi umas 2 ou 3 vezes para urgência. Chegou a tomar morfina e chegando em casa com muita dificuldade. Eu estava bem otimista, não imaginava que algo ruim estava prestes a acontecer. E eu tenho uma prima, ela é gastro, a doutora Carla, e eu entrei em contato com ela e ela pediu para levar ele lá na casa dela. E foi assim, ali eu já vi assim, os anjos do Senhor. A provisão, né? Com certeza, ali o Senhor começou realmente já a fazer o milagre daquele dia na casa dela. A gente foi, ele já estava com o estômago bem distendido, com muita dor, sem conseguir se alimentar, vomitando bastante. Então, já estava uma cena, assim, bem caótica pra gente. E ela passou uma tomografia e passou alguns exames de sangue. E o irmão dela é quem lauda essa tomografia. Aí a gente foi, no outro dia no São Lucas, que ela trabalha no São Lucas. Fizemos na maior correria, exame de sangue, fez tudo direitinho. E no mesmo dia a gente já recebeu a ligação dela ali, de tardezinha, de que o caso poderia ser cirúrgico e que ela tinha um médico no USI esperando por ele. E aí foi aquela adrenalina, né? Aquela correria, e liga pro meu sogro, e vamos. A gente largou tudo, a casa do jeito que tava, e fomos. Samuel nem sentiu a falta do pai. Não, Samuel eu ainda nem tava sentindo. Tava com 4 meses. Eu tava, de 4 para 5 meses. Eu tava grávida ainda. Ah, tá. Foi, eu tava gestante ainda. E aí a gente foi, com meu sogro, a gente foi correndo, assim. E aí foi quando o pastor Diego já estava lá esperando a gente, foi uma bênção, né? O pastor Lee já estava ciente também da situação e já foi direto, né? Quando entrou, foi recepcionado pelo... Aí essa parte foi mais ele que estava lá dentro, eu fiquei do lado de fora. Mas aí isso foi, se eu não me engano, no dia 5
Que a Foi. cirurgia foi no dia 6. Esse foi logo o seguinte. Passou pelo cirurgião e foi confirmado que de fato era caso cirúrgico e que já ia internar. Aí ele já ficou no USI já desse dia. Entendi. Mas em algum momento, pastor, o senhor teve alguma insegurança, algum medo, alguma coisa que pudesse dizer assim, será que é algo muito sério? Já que o resultado dos exames dizia que era algo muito sério, o senhor chegou a pensar que poderia passar o tempo que o senhor passou em coma? O senhor vai relatar isso? O senhor chegou a ter esse medo em algum momento? Por incrível que pareça, não. E aí eu já vejo Deus agir nas pequenos detalhes, né? Porque eu sempre fui aquele cara que não gosta nem de fazer exame de sangue. Não sei se é o caso de vocês, mas eu não gostava nem de fazer exame de sangue. Mas em todo momento eu vi Deus guardar o meu emocional. Então assim, Paty até relata, mas ela pode dizer, ela nunca viu de mim assim, nenhum tipo de desespero ou preocupação. Pelo contrário, tá muito tranquilo. Ela relatou que eu fui no hospital, cheguei a tomar tramal na veia diversas vezes e não tinha alívio. A gente sabe que tramal é quase depois dele só morfina. E não tinha, eu não sabia ainda, ele não tinha me dito que haveria possibilidade cirúrgica de quando eu chegasse lá. Então eu cheguei para ver o médico só para ele me analisar qual seria o diagnóstico e qual seria o tratamento. Quando eu cheguei, automaticamente ele olhou e disse, olha, você vai ter que ficar. E é interessante que você já vê a mão de Deus nessas coisas, né? Sim. Porque eu tinha feito plano de saúde somente pra Patrícia, porque eu sou jovem, homem. Aí disse assim, doente não vou Nunca vai ficar. imaginar. E quem ficou doente foi eu. Aí acabei tendo a necessidade de ir pro USI e a gente sabe a demanda que é um hospital público, de cirurgia e tudo mais. E você já vê o cuidado de Deus de quando você chegar assim, o médico já te atende. Segundos a moça já fez um acesso. Eu já fui pra uma outra sala. A celeridade que aconteceu as coisas e eu tava tranquilo. Ele falou pra mim que era um caso cirúrgico. E eu tava simplesmente tranquilo. Acho que é Deus guardando o emocional, né? Mas até então ele não tinha falado o problema, qual seria? Não. Tinha dado diagnóstico. Não, só me falou que era cirúrgico. um caso cirúrgico. Sim. E eu me lembro até que eu tava sentado com... Acho que eu já tava com o Paty. Foi, eu Sentado tava com numa ala que é... Ala aberta, não me lembro qual era a ala. Muitos doentes, ala de triagem, muitos doentes. Paty preocupada porque ela vem de um histórico de atendimento médico muito melhor que o meu. Eu tinha plano de saúde durante o período, mas fico mais velho, eu disse, não, vou investir esse dinheiro em outro lugar. Coisa de jovem, às vezes, que não tem a consciência total da circunstância, né? E eu me lembro que eu falei pra ela uma frase que diz muito disso que o senhor perguntou. Ela tava preocupada, eu falei pra ela assim, eu me lembro que eu peguei na mão dela e disse, meu bem, se Deus quiser, Ele vai fazer com que eu seja reconhecido em qualquer lugar. Inclusive, no meio de uma multidão, Ele pode chegar até mim. Amém. Eu acho que segundos que eu falei isso. Foi nem um minuto. Foi instantâneo. Aí vem um rapaz em minha direção. Ele veio em minha direção assim, meio que... Aí você já pensa logo, será que eu conheço? Conheço? Não conheço de vista. Ele chegou pra mim e disse assim, pastor, tudo bem? Aí eu já sei pra onde é da igreja. Ele disse, não, tá tudo bem, só tô esperando os desdobramentos. Ele, tá, vou falar com um amigo meu que ele é um médico, que ele tá de plantão hoje. E aí você já viu os detalhes. Sim. E aí, o pastor Luiz foi orar por mim. Naquele dia ele foi orar por mim à noite, né? Nem sabia, ele apareceu lá, orou por mim, e aí eu vi Deus dali guardar o meu emocional já. Em momento nenhum senti medo. Certo. E eu acho que também, quando, como você falou, o pastor já esteve lá para fazer essa oração, e você é um pastor muito querido na Igreja do Evangelho Quadrangular, com certeza nesse momento já tinha um batalhão de pessoas ali já mobilizados para clamar pela sua vida. Eu lembro que eu faço parte também da mesma igreja que você. Eu estava em viagem e recebi algumas mensagens do seu caso e a gente imediatamente já entrou com um clamor. Então eu acredito que essa unidade da igreja, de ter essa comunhão, de todo mundo se somar ali para poder abençoar, já pedir ao Senhor intervenção, né, divina. Eu acho que isso também acaba ajudando a acontecer os milagres nos detalhes, né? Não tenha dúvida. Com certeza. Eu não tive a oportunidade de crescer em lar evangélico, mas eu me converti jovem, por volta dos meus 17 anos. Então a gente tá acostumado à rotina da igreja. Sim. A alegria tá na igreja. Mas nesse momento eu percebi o que é o sentimento de pertencimento. Sim. Do que é você ser e ter uma igreja. Sim. Então, assim, não vi, mas fiquei sabendo de momentos que o pastor pediu e a igreja dobrou os joelhos em um culto para orar por mim.
Então eu sei que o milagre é um exército que se levanta, né? De pastor, de amigos e líderes, de colegas de ministério, de família. Sim. E é isso que sentimento de pertencimento. Sim. É. E nesse momento, Ser igreja. Patrícia, de oração, assim, que vocês sabiam que a igreja estava orando, você sentia esse efeito da oração, mesmo você estando lá no hospital, resolvendo algum problema, né, lá de Patrick, você sentia... Porque quando aconteceu conosco, né, meu esposo, para quem não sabe, meu esposo também sofreu um problema de saúde, e eu tinha momentos que eu me sentia mal, tava mal, e de repente eu ficava bem. E eu recebi uma mensagem, estamos orando, estamos em oração. E eu sabia que ali era efeito da oração. Você chegou a sentir isso? Com toda certeza. Desde o princípio. Desde o momento que a gente chegou no hospital. Assim, desde o momento que ele passou pelo médico, eu sabia que já existiam pastores, né, orando pela gente. E quando o pastor foi lá, foi uma oração linda. Assim, eu até me emociono porque ali veio a paz que eu precisava. Eu fiz, a gente não tá só. Não só na presença do Senhor, mas a presença do nosso pastor ali foi fundamental, né? Foi fundamental. E durante todo o processo, Deus, da mesma forma que Deus guardou o emocional dele, o Senhor guardou muito o meu emocional. Foi algo que, até hoje, muita gente comenta, Paty, como é que você conseguiu ser forte? Eu fiz, gente, foi o Senhor, não foi eu, não? Foi, assim, o Espírito de Deus, e eu sabia, assim, a cobertura espiritual foi algo, assim, grandioso mesmo, em pequenos detalhes. Então, isso me fortaleceu bastante. Me conta, pastor, o senhor falou agora que o senhor ficou sabendo. Então, nesse caso, nesse momento de muito clamor, de muita oração, o senhor já estava em coma. Foi, assim que esse rapaz chegou e o médico veio falar comigo, ele disse assim, olha, mais um milagre. Ele disse, a gente só tá esperando o seu jejum. Porque como eu ia fazer uma cirurgia de intestino para aparelho digestivo, precisava passar por um jejum necessário. Então, aí você já viu o milagre, só tava esperando, é mole. Num hospital desse porte, que a gente sabe a demanda. E a minha memória vai até aí. A minha memória vai até o momento que Paty tem que sair, porque ela tava gestante. É um ambiente para uma gestante desafiador, tanto emocionalmente como questão de doença mesmo. Minha irmã entra e a última memória que eu tenho é essa. Depois eu tenho memória já de acordar no dia... Depois de quantos dia dias? 24, alguns dias depois. Mas nesse meio tempo, eu tive algo que acho que eu só contei pra Paty. Cheguei a contar pra muitas pessoas. Eu tive episódios muito intensos de pesadelos. Alucinações. Pesadelos. Alguns dizem que é alucinação, já teve gente que chegou pra mim que disse que eu já estava enfrentando uma batalha espiritual, né? Bem então provável. assim, eu tinha flashes, em momentos eu percebia que meu olho abria e eu via o teto, até porque eles tiveram um problema comigo. Ai, deu trabalho. Eles tiveram dificuldade de me sedar. Deu muito trabalho. Então, um dos médicos, o Dr. Arnaldo, gosto muito dele, ele me chamava de vaqueiro. Porque ele disse que eu era muito forte. Eu digo, mas eu tenho 1,70m e pouco, baixo peso. Baixinho. E ele disse que eu era muito forte. Inclusive, eles chegaram a suspeitar com o Paty que eu era usuário de algum tipo de droga, pela resistência que eu tinha à sedação. Eu cheguei a ter, acho que 5 tipos de sedação de forma simultânea em uma dosagem altíssima. Porque eu acordava o tempo todo, eu me mexia o tempo todo. Então eu tenho flash do teto. Eu tenho memórias de muitos pesadelos que me atormentaram muito depois. E você lembra desses Lembro, pesadelos? foram pessoas queridas minhas morrendo, pessoas queridas minhas cometendo suicídio, de ver minha esposa perdendo bebê, e eu impotente assim, sabe? Eu fiquei amarrado, Preso. né? Então eu me sentia, minha esposa vindo pedindo ajuda e eu não conseguia sair da cama. Só para eu entender melhor, esses episódios aconteceram quando você estava em coma? Eu tava em coma. Já. Caramba, então, Coma induzido, né? então você não tinha como conscientemente repreender isso, Não. entender que era uma ação do maligno para poder repreender. Você só lembra porque você passou por isso. Um sentimento de completa impotência. Você só experimenta a situação, você não tem poder de reação. Né? Inclusive de umas que eu me lembro que era ela precisando de minha ajuda, porque ela estava grávida. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu falei pra ela quando eu acordei nasceu porque eu perdi a noção de tempo. E os pesadelos que eu tinha é que eram gêmeos, que um tinha perdido e um estava numa situação muito crítica.
E eu me lembro dela ficar quietinha no canto e eu me dizer assim, poxa, minha esposa sempre me ajudou. E no momento que ela mais precisa de mim, eu não posso ajudar ela. Tô amarrado. De me sentir gritar e ninguém prestar atenção em mim. E isso tudo estava conduzido, né? Prisão Meu mesmo, Deus. né? Conduzido. Foi uma batalha espiritual mesmo, né? Foi algo Um bem, cenário- bem profundo. Então, nesse período que você estava dessa forma, para a gente não perder o enredo na ordem, Cronologia. você era quem estava vivendo todos os Eu. processos aí. Você estava Eu e a família dele, acompanhando isso aí. Tava, né? Como ele falou, eu tive essa troca com Manuela. Foi um pedido do nosso pastor, ele me mandou mensagem no meu particular, dizendo que aquele não era um ambiente bom pra mim e tudo mais, se tinha outros familiares pra eu repousar, e eu acatei a orientação Sim. dele, e aí a gente fez essa troca. Me despedi dele com um apertinho no coração, e aí logo em seguida Manu entrou e eu fui pra casa aguardar a cirurgia. Desculpa eu fazer uma pergunta indelicada até. Quando você disse eu me despedi, nesse momento você conscientemente, estou me despedindo porque eu acho que eu não posso não vê-lo. Pode ser que ele não volte. Não. Bateu uma insegurança? Eu nunca imaginei que pudesse acontecer algo da profundidade que foi. E eu até demorei pra entender a gravidade. Que pra mim foi me despedir, doeu o coração de voltar pra casa sem ele, mas não imaginava que algo pior pudesse acontecer. A gente sabia que a recuperação seria muito dolorosa. A recuperação, a gente já estava preparado, que era uma recuperação difícil. Então, eu estava preparado para isso, para essa recuperação. Mas não que ele entrar em coma e correr risco de vida. Isso aí jamais. Era uma despedida por alguns dias, né? Uma despedida, fica aí, se melhore, eu vou cuidar do Samuel em casa, Exato. da minha gestação, mas Descansar, não né? tinha essa noção de Não. que Não, pudesse amanhã chegar à você vê, né? gravidade, né? Amanhã eu tô aqui. Amanhã eu tô aqui. Patrícia, e diante disso tudo, assim, você teve alguma experiência, você, com Deus, uma experiência, assim, profunda que lhe marcou? Teve algo assim que Deus falou, se revelou a Sim. você, só pra você? Sim, E que você queira também compartilhar, né? foi um momento assim, eu acredito que foi um marco na minha fé esse dia. Era o segundo dia dele entubado, e foi quando eu tive a noção do que realmente tinha acontecido com ele, do porquê que ele estava naquele estado. E que realmente as chances de óbito era muito alta. E aí caiu aquela ficha de caramba, Deus, tá acontecendo, né? E até então eu tava, não, vai dar tudo certo. Eu e meu sogro, vai dar tudo certo, né? Deus tá agindo, é o pastor Patrick. Então, a gente tinha essa coisa de nenhum mal vai acontecer. E eu lembro que eu fiquei na casa dos meus pais durante esse período e foi um momento, assim, do banho, o chuveiro, assim, caindo, eu lembro até hoje, que eu orei pra que, de fato, fosse feita a vontade do Senhor. Que eu não queria ser egoísta, mas com muita dor entreguei o espírito do meu marido diante ao Senhor. Não desistindo, mas que eu não queria lutar. Descansando, né? Descansando no Senhor. nele. Isso. Eu não queria lutar contra a vontade do Senhor. E o único pedido que eu pedi a Deus é que eu não fosse pega de surpresa. Que se o desejo do Senhor fosse levar o meu marido, que Deus trouxesse isso ao meu coração. E ali foi assim, é impossível não me emocionar. Deus de forma audível mesmo. Eu senti assim, Deus ali comigo. Falou ao meu coração que ainda não era o tempo de recolher o espírito de Patrick. Ele falou assim, ainda não é tempo de recolher o espírito do meu servo. Apenas creia. Ali, assim, chorei minha vida embaixo daquele chuveiro, mas eu também não imaginava do que estava por vir, né? Eu imaginava assim, daqui a 2 dias, tá, tudo bem, não imaginava, mas eu acredito que ali foi verdadeiramente, assim, minha fé ali foi forjada, sabe? Verdadeiramente eu ouvi a voz do Senhor e eu sabia que o milagre ia acontecer, só não sabia o processo dele. Sim. Então aquilo me fortaleceu. E me marcou. Mas antes, nenhum momento antes vocês tiveram, assim, alguma revelação, alguma pressentimento? Foi algo muito de surpresa para todo mundo. Foi do nada. Ninguém imaginou, assim, quando vocês param assim, que vocês, paz, eu Tô lembrando de algo que veio um sinal para mim, de alguma coisa, um momento de oração, ou
leitura da palavra, alguma coisa que possa lembrar, um sinal de que pudesse estar chegando esse um momento. processo, um deserto. Porque você falou algo aí que me chamou a atenção. Você disse que na sua oração você pediu ao Senhor que não fosse de surpresa, né? E a gente sabe que Deus, ele prepara, né? O Espírito Santo, ele vem, nos acalenta, né? Ele nos dá esse suporte, né? Ele não nos abandona. Você colocou lá no texto, o Senhor, do Salmo 46, né? No seu testemunho. O Senhor é bem presente na hora da angústia. E ele faz isso. A gente sabe que o Espírito Santo faz isso e ele sempre está assim, se revelando para aqueles que o buscam de verdade. Eu tive essa experiência, né, com meu esposo, que não vou estar contando aqui, mas na frente, em outra oportunidade. Mas aí por isso que eu fiz essa pergunta a você. Se você teve alguma lembrança assim, de algum episódio do Patrick, o Patrick Eu também. Em um momento chegou pra mim um rapaz, um senhor já, não sei o nome dele. Ele chegou pra mim e disse assim, acho que foi depois de um culto que eu preguei, elogiou a pregação, disse que eu era um homem de Deus e tal, mas disse, ó, Deus pediu pra falar com você que você vai passar por uma grande prova. Meu Deus. Uma grande prova. Aí eu disse, amém. Amém. Glória a Deus pela pregação e amém. Porque a gente biblicamente sabe que prova é pra ser aprovado. Ele nunca vai imaginar a dimensão da prova. E eu só fui fazer esse link depois. Mas ele disse que você teria vitória? Não, só disse que é prova. Não imaginei, a gente Levou nunca o recado pela metade. Nunca imagina a profundidade. Mas ele usou um verbo. Eu acho até interessante, eu acho que na maioria das vezes Deus não vai dizer pra gente muitas vezes o tamanho, porque isso pode assustar a nossa fé. Verdade. Então às vezes a gente tem que lidar com o que a gente tem, porque isso a nossa fé vai dar conta. Se a gente ficar sabendo o panorama todo, se eu ficar sabendo de tudo... Não estamos preparados, Por né? exemplo, eu fui pra fazer uma cirurgia do aparelho digestivo. Eu tive obstrução, eu tive brida, eu tive aderência e algumas coisas. Ela não me disse, mas quando eu fui no hospital eu tava com risco de perder parte do intestino, de usar uma bolsa de colostomia, de uma série de coisas. E a minha cirurgia foi um sucesso. Um sucesso. O meu problema foi que eu broncoaspirei. No final da cirurgia, quando eu fui ser desentubado, estubado, né? Estubado. Eu broncoaspirei. Caramba. Ali foi o que... Foi uma aflição lá na igreja, viu? Eu lembro que a gente era o tempo todo orando. E o clima era muito tenso. A gente chegava e a gente... É postura dos nossos pastores não potencializar o negativo. Ele fala sempre em agenda positiva. E eu acho isso muito, muito massa. Eu sou fã da minha igreja, dos meus pastores, dos nossos pastores. Mas a gente ficava num clima muito tenso, querendo de informações de alguém. Quem será que tem realmente, de fato, uma resposta mais precisa? Quem é que está na intimidade? Mas, ao mesmo tempo, a gente não queria demonstrar nem ser invasivo, nem demonstrar essa preocupação, porque a gente tem que ser super crente, a gente tem que ter a fé inabalável, né? E aí a gente ficava, eu digo, meu Deus, mas glória a Deus que o Senhor estava no controle de tudo e que isso aconteceu para a honra e glória do nome dele, a gente sabe disso. A gente não é bom a gente saber dos processos, porque pode abalar, né, a nossa fé, nossa confiança nele, mas eu acho que isso que vocês viveram tinha que ser vivido para que hoje pudesse estar contando aqui, abençoando outras pessoas através desse testemunho, colocando confiança. Como ela falou, eu passei também por uns processos aí, mas o tempo todo ali, quando você entrega nas mãos do Senhor, ele se encarrega de ir passando com a gente nos processos, né? Sim. Eu fico viajando aqui no seu depoimento, porque o Patrick estava dormindo. Tava tendo as batalhas dele lá, mas é um sono forçado, mas eu fico imaginando você, grávida, um primeiro filho aí para chegar. Mãe, né? 4 meses e meio. Eu tinha acabado de fazer o chá revelação. Descobriu que era Samuelzinho. O chá revelação. Achei que com 2 semanas tava. 2 semanas. Eu vejo isso também como cuidado de Deus. Ele permitiu a gente ter, de fato, esse momento de celebração da gestação. Antes de tudo. Porque depois a gente realmente não teve tempo.
Depois, O foco era a minha... não tinha tempo, né? Então, a celebração foi um momento muito especial. A gente tava com muita gente da igreja lá, sabe? Nossos amigos, nossos familiares. Aí depois veio tudo isso. Então, eu vejo o chá revelação, aquele momento, como um cuidado de Deus, uma permissão de Deus para que juntos a gente tivesse esse tempo de celebração. Porque aí depois, a correria, a gente realmente não teve tempo de curtir, né? Foi uma gestação que a gente não teve oportunidade de curtir, assim. E Patrick, ele leva, depois, tudo isso, Patrick, pastor Patrick, desculpa, ter acontecido na sua vida, o que é que você trouxe, o que você aprendeu, quais lições você recebeu, né, da parte de Deus? Eu acho que depois de uma prova dessa, ninguém sai a mesma coisa, né, sai diferente, tem algo, a visão da gente muda para o mundo, com as pessoas. Você, o que você recebeu, né, diante disso tudo? Uau! Eu tive várias lições que eu tive com o Senhor. A gente nunca entende os processos de Deus na nossa vida, né? Nossa mente é muito limitada e Deus trabalha em uma frequência muito maior que a nossa. Isaías quer dizer que os caminhos dele são diferentes, maiores que os nossos distantes. Então, assim como um jovem que estava no ministério, que estava na vida, eu tinha minhas perguntas e meus questionamentos. Assim, poxa, por que Deus está permitindo que isso aconteça na minha vida? Poxa, por que Deus não faz isso aqui? Melhoraria tanto. E nesse momento que eu passei, primeiro que eu vi o cuidado de Deus de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Eu fiquei conhecido como o menino do leito 10, o menino do milagre do leito 10. Verdade. Todo mundo no hospital. Então, ele se tornou conhecido no A hospital. quantidade de pessoas que ia me visitar lá era algo assim, gente da Copa que ia, gente da farmácia que ia. Muita gente. Eu vi médicos que se declaravam ateu, olhar o que aconteceu com a minha vida, e dizer assim, não. É um milagre. Médicos que falaram pra Paty assim, olha, o caso do Patrick é óbito certo. E depois dizer assim, a medicina não explica o que aconteceu com seu esposo. Mas uma frase que eu ouvi, eu carrego ela assim até hoje. Eu já tinha saído do hospital, eu tava no trabalho de minha mãe, ainda no processo de recuperação. Depois eu até falo mais do processo, foi bem desafiador. E chegou uma senhorinha, pequenininha assim, baixinha. Foi visitar minha tia ao lado, e ela soube que eu estava no espaço, e minha tia trouxe ela para falar comigo. Quando minha tia trouxe ela para falar comigo, ela me viu, ela estava na companhia de 2 senhoras baixinhas, a famosa senhora do pop que a gente fala, né? Se não me engano, ela era da Universal, não me lembro qual era a denominação dela, não era quadrangular. Ela me abraçou e começou a chorar me abraçando. Começou a chorar me abraçando. E eu ainda sem entender aquilo, mas você já sente alguma coisa diferente. Ela parou, olhou pro meu olho assim e disse, filho, todas as vezes que eu orar por você, o Senhor me fez ir aonde você estava. E eu pedi a primeira coisa, eu via o frio que você passava, e a UTI é muito frio. Olha Eu me lembro depois só. que eu acordei, eu me lembro quando eu acordei, eu disse, tem como me dar outro lençol? Eu ficava com 2 lençóis, porque é tão fininho. E ela chegou pra mim e disse assim, e eu vi a sua luta. Olha. Glória a Deus. E aí na hora eu me lembrei da minha luta, que era eu tentando acordar, a sedação que não pegava. Mas ela chegou pra mim e disse assim, mas eu vi Deus lutar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, quando ela falou aquilo comigo, eu carrego isso até hoje no meu coração, porque Paty até brinca hoje em dia que qualquer problema que acontece na minha vida, Coisona. Depois... Coisona isso. eu percebi um Deus que... Se importa menos, né, com as coisas. Gente, eu sou um menino simples, não sou de origem rica, tenho uma família tremendamente abençoada, mas sou um homem comum, normal. E Deus fez um homem comum, normal, ser tão conhecido que um exército de pessoas se levantaram para orar por mim. Sim. Tem gente da Europa que estava orando por mim. Gente que chegava para mim e disse assim, para minha irmã assim, olha, não sei o que fazer, mas estou mandando um pix de R$500. Não sei o que fazer, mas estou mandando um pix de R$500. E assim, eu sou profissional liberal, sou advogado, estava trabalhando. Sim. Então qualquer dinheiro era bem-vindo, porque depois ela vai falar que eu tinha que tomar uma suplementação que era um Danone desse tamanho, que era R$50, né? Era quase isso. Quase R$50. Era. Então assim, você vê Deus levantar o exército, você vê uma senhora chegar assim pra mim, eu vi Deus lutar por você. Sim. Então isso é experimentar o amor de Deus, que às vezes o jovem ou o homem que tá preocupado assim, Deus não me ama porque eu não paguei uma conta, Deus não me ama porque meu pneu furou,
Deus não me ama porque o namoro acabou. Deus não me ama porque eu não faço o curso que eu gosto. Sim. Aí nessas horas que você percebe, Deus te ama mais do que você imagina. E trabalha pra você mais do que você imagina. Verdade. E aí um salmo ganhou muito sentido pra mim, que é o Salmo 23, acho que é o versículo 5, que Davi tá dizendo assim, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque a tua vara e o teu cajado me sustentam. Glória a Deus. Amém. E ali eu vi Deus que vai com você nos dias mais difíceis e luta por você. Sabe? Quando ela falou assim, Deus lutando por você, quem é Deus pra lutar por mim? Mas ela falou de um jeito que eu percebi assim, Deus se importou, se moveu e cuidou. Até onde a medicina pode ir, eu vou deixar ir. Foi. Quando a medicina não puder ir, eu vou mostrar pra eles que eu tô cuidando de tudo. Amém. Eu acho, e Deus, ele é PhD, né, nisso, né? Ele vai vou confundir ali, vou Ele pegar. escreve filme que... Vou confundir ali, vou deixar ali. Então, pessoal, agir. a conversa tá muito boa. Vamos ao nosso intervalo para poder tomar uma água, dar uma estirada nas pernas e a gente volta daqui a pouco para poder terminar, né? Estamos de volta com essa conversa boa aqui com o pastor Patrick e a Patrícia Barros, falando desse milagre excepcional que o Senhor fez na vida deles, sobrenatural. Mas quero aproveitar para agradecer a mais parceiros que estão conosco na primeira edição da revista Lamparina, que é o Frutos de Goiás, Quality Car, Automax. Quero agradecer também ao pastor Heleno, que foi um parceirão nesse projeto. Quando eu procurei, ele acreditou de cara e disse, estamos juntos, vou estar sempre apoiando essa revista. Então, muito obrigado, pastor Heleno. Quero agradecer também ao deputado Rodrigo Valadares, juntamente com sua esposa, Moana Valadares, que também acreditaram no projeto. Inclusive, tem uma matéria muito linda falando da história dele. Depois vocês vão conhecer, vai ter um episódio falando sobre isso. E muito obrigado a todos vocês, patrocinadores, que acreditaram no nosso projeto, como eu já falei, antes mesmo dele existir. Então, vamos retomar aqui, né? Então, vocês estavam contando, Patrícia, pastor Patrick tinha feito a cirurgia, ficou em torno de 19 dias lá na UTI, né? Coma, né? Em coma, tava lá travando a guerra dele, né? Lutando só as guerras. E nisso a igreja, né? A igreja, todos, tá, como você relatou na revista, até pessoas de outras crenças, né? Ali na intercessão. E depois ele precisou, eu li na matéria que ele precisou ser pronado, né? Foi depois do coma, foi no coma, explique mais ou menos como foi essa situação. A gente precisou. Eu lembro que quando ele fez a cirurgia, a gente estava na expectativa, né? E eu recebi a ligação do hospital, que o estado dele era grave, que ele estava entubado e que precisava da documentação dele. Cartão de SUS, enfim, toda a documentação dele. E aí foi aquela correria toda, né? Eu, meu sogro, minha sogra, chegamos a passar... Eu estava na casa dos meus sogros, né? Chegamos a passar na nossa casa para eu procurar. Eu naquela agonia não conseguia achar nada, até que meu sogro achou e a gente foi, né? Eu lembro que durante o caminho, a lágrima ainda assim escorrendo. Imagino. O coraçãozinho assim um pouco aflito, porque eu entendi que era algo grave, a gente não tinha ainda o cenário. E quando a gente chegou, a assistente social já estava à nossa espera. E ali, ele ainda estava no centro cirúrgico, só que na parte de observação. E só liberavam a esposa subir. E ali, naquele momento, eu senti que, de fato, era o meu papel de esposa, né? Eu, sendo bem, assim, abrindo meu coração, sendo bem sincera, era algo que eu não queria. Porque eu sabia que a cena seria uma cena feia, né? Pós-cirúrgico e tudo mais. Eu cheguei a receber algumas mensagens, não suba, você tá grávida e tudo, mas ali eu senti de Deus de que ali era o meu papel, né? Na ausência do meu marido, eu precisava cobrir ele, assim, espiritualmente. E fui. Sim. No caminho, pedi pra ela só me preparar emocionalmente como é que ele tava, o que é que tinha no corpo dele, no rosto dele. Ela, tá com a manta térmica, ainda tá entubado, tem um pouco de sangue, tá um pouco inchado. E eu expliquei que eu era da área de saúde, eu sou psicóloga e tudo mais. Até então, ninguém sabia que eu tava grávida ainda. Aí, quando eu entrei, aí foi uma cena muito desafiadora, vamos dizer assim.
né? Tinha outras pessoas lá, e aí eu entrei, e realmente ele tava só tinha a cabecinha, assim, de fora, entubado, tinha um pouco de sangue. Eu perguntei para as enfermeiras, eu posso encostar nele? Porque eu não sabia, né? Pode. E quando eu encostei nele, aí o batimento dele, ó, lá pra cima. Caramba. Foi. A lágrima desceu do rosto Quase dele. estava de sem consciência. Foi. Né? Ele ainda Consegui não reagir. estava assim tão sedado, Tem né? coisas que a gente não sabe. Então aí a lágrimazinha assim, quando ele ouviu minha voz, a lágrima assim escorreu, aí o coração apertou. E tô aqui, Samuel tá aqui. Foi a primeira vez que Samuel mexeu, foi naquele momento, então ali eu senti. Mas você ouvia, Patrick? Você não lembra? Ele não lembra. Eu achava que ele ia lembrar, porque na minha cabeça ele estava um pouco consciente. As enfermeiras ainda insistiram, fale com ele, é importante para a recuperação dele. Conversei com ele e orei, declarei alguns versículos que ele gosta. E tive ali um momento, e ali mesmo ele começou já a ter algumas complicações, e as enfermeiras pediram para eu sair. E viram que eu estava grávida. Quando viram que eu estava grávida, foi aquele susto. Não. E aí pediram para eu me retirar. Então foi bem rápido. Então eu saí. E aí durante o caminho eu pedi para assistente social, eu preciso parar, eu preciso chorar. Sim. Porque meus sogros estão lá fora e eu preciso voltar forte para eles. Eu sabia que eu não podia chegar aos prantos para os meus sogros, para minha cunhada. E ali eu chorei. Ali botei para fora. Tinha até uma piazinha, limpei meu rosto. Ela me abraçou. Ela vai dar tudo certo, ele é jovem. E aí foi o encontro dos meus sogros. E aí, realmente ali a nossa luta começou. Porque foi a saga de conseguir UTI, não tinha vaga. E aí foi que entraram as bênçãos, né, na nossa vida, pastor Luiz. Os anjos, né? Que a gente chama os anjos que aparecem. Eu tenho até medo, assim, de citar, porque foi muita gente envolvida, tanto da minha família, né, minha irmã também, muitas pessoas conhecidas, da igreja, amigos também, então muita gente ali ajudando nesse processo. E eu acredito que o mais doloroso foi ir embora. Porque ali a gente não podia mais ter contato com ele, só no outro dia, que aí a gente recebeu horário, tudo, então ir embora foi doloroso. E você tinha duas preocupações, né? Com o pastor Patrick, seu esposo, e com o Samuel, que estava no ventre, Sim. né? Eu tenho que ser forte pelo meu filho, e por mim, né? Eu tenho que estar bem, porque eu tô com um bebê aqui na barriga, e o meu esposo que tá lá, né? Então você tinha essas duas preocupações. Eu fico pensando o seguinte, tem um versículo que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pensando no amanhecer no outro dia, ainda dá para aguentar 24 horas, uma noite, né? E 19 dias. É chão. Esse amanhecer, esperar 19 dias para esse amanhecer, para chegar esse momento de celebração, de ver realmente o que aconteceu, que vocês vão relatar daqui a pouco, sobre o milagre, né? De fato, onde foi que foi declarado o milagre. Porque a gente está vendo o milagre o tempo todo, nos detalhes, a gente consegue ver. Mas para ter alguém assim, para atestar e dizer assim, não, isso aí é normal, isso aí aconteceu porque a gente está nessa rotina diária de hospital, né? Chegou o momento de ter o milagre. Alguém que é da área da saúde, com certeza os médicos especialistas, eles devem ter chegado e disse, não, como assim? Por que do nada, né? Porque como foi que isso aconteceu? Como foi que você recebeu essa notícia do choro que durou a noite inteira, mas amanheceu? Teve um momento que amanheceu esse dia. Foi, amanheceu. Demorou, mas chegou. 19 dias. Foram 19 dias, né? Só para responder a questão da pronação, que foi logo em seguida aconteceu isso. Nos primeiros dias, até então, os 2 primeiros dias até então, ele estava instável, vamos dizer assim. Mas aí ele teve uma sequência de 10 dias de piora. Então, de pneumonia, de infecções. Eu tive Sara. De febre. O pulmão dele, eu cheguei a olhar questão de tomografia, raio-x, era tudo preto, assim, sabe? Então tava totalmente comprometido. 100% de ventilação. 100% na ventilação. A gasometria dele, eu acabei tendo conhecimento, né, dos nomes das... Termos, né? Porque minha prima, né, doutora Carla, ela ia todos os dias visitar ele. Sim. Então isso também foi algo que... Trouxe alívio, né? Com certeza, com certeza. E grávida, né?
Ela tava grávida grávida também. também. Tava grávida A também. diferença da gravidez de Paty pra Carlos, que era de 3 meses. 3 meses. E você vê uma moça grávida, ir lá de noite pra olhar. Mas ela, acredito que ela se viu, né, também na sua situação, né, Sim, gestante, com lá. certeza. Mais do que nunca ela Da foi família também. instrumento de Deus. O Instrumento- Senhor escolheu, Deus prepara. puxou assim, Exato. isso aí, você foi feita para fazer, para Deus realizar prepara. isso aqui, vamos aqui. Foi um instrumento de Deus. Então, a saga foi primeiro para conseguir a UTI. Foram 4 dias na UAC, que é como se fosse uma 100 mil UTI. Sim. Mas ali a gente não tinha um médico intensivista. Então, ele não tinha um médico para o Responsável pastor no Patrick, caso, entendeu? Todo dia era um médico diferente. Então, isso passava um pouquinho pra gente de instabilidade Sim. e de medo, porque cada um fazia o que achava que estava certo ali a se Sim. fazer. E eu lembro que um médico falou, olha, se ele não for amanhã pra UTI, ele vai a óbito. Aqui Caramba. não tem mais o que fazer pra ele. Nossa. Só na UTI. E aí foi aquela saga, mas Deus abriu essa porta, Abriu. graças a Deus. Ele foi transferido e foi assim, ó, uma das primeiras alegrias, a questão da UTI. Quando ele foi pra UTI, a gente tinha mais privacidade. Então, na UAC, muita gente ia visitar ele. Então, os enfermeiros perdiam esse controle, muita gente entrava. Então, eu tinha muito medo dele pegar alguma infecção, alguma coisa. Então, na UTI, ele tinha um cuidado maior, né? A gerente foi um amor de pessoa. Ela liberou 2 visitas. Então, eu conseguia todos os dias visitar o pastor Os Patrick. horários, Todos os dias eu ia pela manhã, então a parte médica era comigo, e à tarde ou ia minha cunhada, ou ia meu sogro, eles iam se revezando. Certo. Então a gente conseguia ter os familiares ali realmente estarem presentes. Mas a piora foi muito significativa, e ele não podia pronar. Ele demorou para pronar por conta disso, porque a cirurgia dele foi abdominal, não podia virar. Então esperaram 11 dias para Fazer a pronação. fazer a pronação. Eu fui pro lado mais de uma vez. E ele foi pronado de 2 a 3 vezes. 3 vezes, foi. E eu- Desculpa, é Pode só a falar. minha ignorância. O que seria pronação? É como- O que é pronar? Virar. Ele ia ficar de barriga para baixo, porque ia trazer o alívio para o pulmão dele. O que o médico me explicou era essa troca de oxigenação não funcionava no pulmão de Patrick. Então é por isso que eles tiveram que intensificar a questão da sedação, porque quem presenciou, ele lutava contra a medicação. E aí o que acontecia? O pulmão dele ficava sobrecarregado cada vez mais. Então precisava apagar ele para ele ficar assim, quietinho mesmo, para o pulmão tentar se recuperar. Antes disso, a gente ainda conseguia ver alguma reação no olhar dele. A mão não, que ele não tinha nenhum tipo de reação na mão. Só nos primeiros dias, que ele tentou arrancar o tubo, ele tentou se soltar, ele ficou amarrado. Pra casa. Ele deu trabalho. Eu acho que eram as visões que ele estava tendo ali. Peraí, eu quero cuidar. Eu lembro nos primeiros dias ainda no AC, quando eu falava com ele, ele vinha com os braços assim, né? E eu lembro que em uma das visitas eu ficava até caladinha. Tiveram alguns dias que eu ficava Pra ele não se agitar. para ele não se agitar, porque quando ele ouvia minha voz, a voz da irmã, ele se agitava, né? E no meio disso tudo, o papel da igreja foi, assim, fundamental. Em um dos momentos vocês perguntaram, né, pessoal da igreja, quem que tá na intimidade, né? E todos os dias eu mandava mensagem para o pastor Luiz, pastora Rose, Diego também estava muito perto, né, pastor Diego. A pastora Cida foi, meu Deus, eu nunca me senti tão abraçada na minha vida, como foi a pastora Cida. Eu lembro que nos primeiros dias eu cheguei a mandar mensagem para ela, eu disse, pastora, se fosse a senhora aqui, eu tenho certeza que a senhora ia tirar de letra, mas eu não consigo. Eu não tenho essa fé, não, que a Eu senhora... falei assim, eu não consigo. Eu lembro até hoje, ela fez o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Glória a Deus. Apenas Sim, creia no milagre. Era assim, era todos os dias. Creia no milagre, nós estamos orando, nós estamos intercedendo. Amém. Todos os dias eu mandava relatório. Até hoje eu tenho conversa com o pastor Luiz. Todo dia eu mandava áudio para ele. Pastor, o relatório de Patrick hoje e tudo mais. Então, eu tive realmente esse suporte da minha igreja. Eu me senti abraçada, me senti amada, sabendo que o pastor Patrick ele é muito querido. Então, realmente, a igreja chegou junto, né? Eu me ausentei da igreja durante esse período para estar focada ali só... Normal, natural, né? Só nele, mas a gente assistia os cultos em casa, né? Fazia cultos em casa. Os cultos lá na casa dos meus sogros foi algo assim fundamental também para nossa fé. Então, todo dia. Eu lembro que os primeiros dias a gente fazia meia-noite, até eu descobri que todo dia ele tinha febre 8 horas da noite. Então, todo dia,
8 horas da noite, febre altíssima. Estranho, né? Você tem um período só. 8, sempre no mesmo horário. 8 horas da noite, piora, febre. E eu morria de medo disso, dele ter alguma parada respiratória e tudo mais, que era uma das preocupações da minha prima também. Pra Né? ver que era o horário que você tinha suas batalhas. A gente nunca vai saber, assim. É. E aí, Mas geralmente quem tem problema no pulmão, né? Não, diz que ao entardecer, né? No início da noite já dá febre. Mas a gente nunca vai entender, né? Vai querer explicações. Os mistérios, né? a gente Mas realmente... a gente só vive e vai, lança nas mãos de Deus e vive a aventura, né? Viver com Deus essa aventura. O que a gente precisa entender é que o Senhor, ele é Deus que faz de milagres, né? Que ele cuida o tempo todo. E que a gente só precisa ter essa confiança, né? Confiar de que ele está cuidando, mesmo nos processos difíceis. Saber que vou descansar no Senhor, que ele tá cuidando, ele tá fazendo tudo, ele vai prover a UTI que está faltando, ele vai prover os anjos, que são pessoas que se dispõem, como a sua prima, mesmo grávida, se dispôs a estar ali todos os dias acompanhando. E com certeza várias outras pessoas que você optou em não citar nomes para não pecar e esquecer de alguém. Muita gente, com certeza. Mas é isso, a gente tem que acreditar e passar essa segurança para todo mundo, né? Que todos os nossos ouvintes que estão nos assistindo possam ter certeza de que confie nesse Deus que faz milagre, fez muito. Nós temos muitos relatos na Bíblia Sagrada de milagres, mas que ele faz hoje. Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje. Ele vai continuar sendo Deus e vai operar muitos milagres ainda. Com certeza. E a recuperação? Quando a alta, né? Quando Patrick tá de alta, como foi essa alta, os cuidados em casa? Primeiro tem a parte de eu acordar, né? Então... E aí, eu ia ser tracostomizado. Então, que são tantos detalhes, mas... Durante todo esse período, assim, né, de piora e várias outras coisas, tiveram alguns médicos que passavam essa confiança, outros nem tanto, mas chegou um momento de uma decisão muito importante, que era a traqueostomia. Ele já estava há 15 dias entubado e já tinha trocado 3 vezes esse tubo, porque vazava o oxigênio, né, então não estava sendo confortável para ele. E aí foi um momento muito difícil. Eu levei essa conversa primeiro para os meus sogros, então todas as decisões eu compartilhava com os meus sogros. Óbvio que ali, como esposa, a responsabilidade era minha, né? Mas compartilhava. Com certeza, a minha ligação com os meus sogros foi algo assim que, com esse processo, a gente realmente assim, a gente casou assim, a família, né? Eu digo que foi ali que eu me senti de fato parte dos Xavier. Então a gente... Pertencente, né? Sim, foi. Então eu sentei, foi um momento muito difícil, né? Minha sogra sofreu muito nesse período, que ela não queria. Ainda mais eu, como mãe, hoje vejo a dor que ela passou também. Mas os médicos me garantiram que era o melhor para ele, né? Então eu lembro que nessa noite, antes de eu assinar, no outro dia eu ia assinar, a gente tava tendo esses momentos de oração em casa. Minha prima tava lá, Antoniela, que também foi uma pessoa muito usada por Deus, assim, levava palavras, orava com a gente, e a gente orou para que Deus operasse o milagre sem sequelas. Era algo que a gente orava... Específico, né? Algo que a gente sempre orava, não só pelo milagre, mas que não houvessem sequelas. Entende? E que, se fosse da vontade de Deus, a traqueostomia, ok, mas que se Deus pudesse intervir, que realmente não fosse necessário. E aí, no outro dia eu fui, e eu assinei, só que existiam 2 vias. Eu assinei só a da frente. Não me avisaram que tinham 2, enfim. E era um momento, vários médicos vieram falar comigo, chegou psicólogo, assistente social, todo mundo para me explicar a gravidade e a importância da traqueostomia, e que eu precisava assinar. Só que quando você vai ler, mostra tudo de errado que pode acontecer. Sim, é melhor não ler, assina. Então, foi um momento bem difícil, difícil. Os pastores orando por isso também, mas eu sabia que no momento que ele estava, assim, pela ciência, precisava da traqueostomia. E aí, se eu não me engano, no outro dia, o cirurgião iria lá, que ele ia a cada 2 dias.
E nesse dia que o cirurgião foi, a outra guia não estava assinada. Então, o pastor Patrick não pôde fazer a traqueostomia por conta disso. E 14 leitos fizeram. Só nome. Quando burocracia. foi? Quando O agir de Deus, né? foi. E aí, quando eu cheguei, Patrick estava entubado, tomei um susto, foi o que aconteceu. Aí eu assinei, a outra via explicaram que, de fato, só não foi por conta disso, mas Mais ele um milagre, né? foi, ali foi. Mais E um milagre, foi mais um cuidado de Deus. foi a marca do Senhor, porque logo em seguida ele começou a cuidando. melhorar, assim, É. do nada, vamos dizer assim, né? Que a gente sabe que No outro foi de dia o nada. médico disse pra ela, olha, a gente vai estubar a Patrick. Foi em Amanheceu poucos o dias. dia, né? Foi. E ela não entendia. Foi aí o amanhecer, foi aí. Entende? Eu lembro que eu fiquei um pouco aflita. Isso foi um dia depois da oração que você fez com sua prima? Foi. A gente a gente tinha essa oração na casa dos meus sogros. O segredo tá aí, né? Orar, né? Vamos orar. Específico, seja específico. A pastora Rose, ela é nossa intercessora estadual. Uma então, bênção. ela foi, assim, fundamental também durante todo esse processo. Ela, seu Ivo, foram pessoas que estiveram perto. E eu mandava para ela o relatório e no grupo de oração, eu estava fazendo parte desse grupo, os intercessores todos os dias orando, tinha lá os motivos de oração, então muita gente se levantou para orar de forma específica, não só pela cura, mas pelo processo do milagre que a gente estava esperando. E em poucos dias ele começou a melhorar. A pronação não deu certo, não surtiu o efeito que os médicos esperavam para ele, e depois da pronação foi quando os médicos lavaram as mãos de não tem mais o que ser feito pelo pastor Patrick. Prepararam a família, né? Aí foi o momento de preparar a família. Preparar a família, que não tinha muito o que se fazer. Insistiram muito pra minha sogra ir visitar ele e tudo mais. Minha Porque sogra... o caso era só esperar o óbito. E foi muito difícil e a gente, não, vamos orar. Pastora Cida, eu lembro a mensagem do pastor Luiz, Deus é o que dá a última palavra. Os médicos estão falando, Essa mas... frase vai ter que registrar, viu? Porque eu já ouvi isso antes. Então, A última palavra vem de Deus. Mas é de isso Deus. mesmo. Nesse momento é Tem uma pregação linda sobre isso. Esse momento é um acalento, né? Pra nossa alma, né? Diante de tanta notícia ruim. Porque no hospital a gente chega, né? Tanta... Isso Não, e mesmo. parece que tem algumas pessoas que são enviadas ou por Deus pra nos testar, né? Me fale. Ou pelo o capeta lá. Mas é tanta informação. Você só vê coisa ruim, só vê um cenário caótico. E quando chega alguém pra dar uma palavra assim de esperança, né? Positiva, uma palavra que vai lhe levantar, você começa a ter, já melhora a sua visão. Toda a visão ela é distorcida, né? A gente é teletransportado, né? Para a nossa fé, nesse momento que a gente começa ali a exercer a nossa fé. Por isso que esse podcast é para você que se contrair, precisando dessa palavra de fé, de esperança. Amém. Acredite em um Deus que pode todas as coisas. Amém. E Deus faz. A nossa fé foi muito forjada durante todo esse processo. Eu aprendi muito sobre a fé. Não aquela que a gente apenas ouve falar, mas quando a gente vivencia. Né? O cenário, realmente, clinicamente, até olho nu, não tinha saída. Entende? Realmente, ele não tinha saída. Mas quando a gente está com o Senhor... ele é aquele que pode mudar o cenário. É aquele que, mesmo os médicos, mesmo tudo falando que acabou, Deus traz. Deus cuida, né? Deus traz o renovo. Teve a questão do pastor Patrick, que é esse quadro fisicamente, né? Mas tem a questão da alma, que ninguém vê, o emocional. Você, Patrícia, acredito que nesse momento o seu linear de estresse estava bem embaixo, né? Porque com o Gideão, eu ficava assim, muito irritada depois. Qualquer coisinha assim, tinha aquela irritação. Por conta do cansaço também. Muito. Na verdade, rotina cansativa. Tem uma a tensão é muito alta. Tem uma canção até de Ludmilla que eu acho que esses dias eu estava até ouvindo e me chamou a atenção. Que diz assim, o que vem para tentar ferir o valente de Deus. Aí ela vai dizendo algumas questões. Ela diz assim, cansaço, desânimo logo após uma vitória. E não é? A gente passa pela guerra ali, tá? Quando vence, aí, pelo menos foi assim comigo. Eu tava em casa, minha pressão ela é baixa, 10/6. E
comecei a sentir mal, tal, aí fui aferir com pressão alta, 13/9, e fiquei assim durante umas 2 semanas, mal-estar, aquele cansaço, um desânimo, não queria fazer nada, não estava preparado para nada. E porque o nosso corpo vai somatizando, né? Tem essa questão do emocional, principalmente você, que estava ali esperando um bebê, estava um bebê no seu ventre, a questão da alma, imagina as suas lutas ali, as conversas que você estava travando consigo mesma, né? E é bom enfatizar isso para as pessoas terem essa noção, porque não é só depois acabou, teve a recuperação do pastor Patrick, aí vem da questão da recuperação do emocional, da nosso psicológico. Pastor Patrick, como é que você ficou? Como é que você lidou com esse tempo, com essas questões? Quanto tempo isso ficou em você lutando contra isso? Aí eu repito, eu percebi Deus cuidar das minhas emoções. Porque aí você vê um Deus que cuida da gente das várias faces, né? Alma, corpo, espírito. Quando eu acordei, eu não acordei com noção do que tinha acontecido. Não tinha noção de tempo, não tinha noção da gravidade. E eu fui recuperando isso aos poucos. Eu percebi até que é Deus meio que calma, eu vou te contar progressivamente para você assimilar isso. E eu me assustei, porque eu acordei sem movimento nenhum. Cheguei no hospital caminhando. E eu saí sem conseguir levantar um braço. Né? Eu tomei um bloqueador muscular, né, que eles falam, para ajudar na respiração. E pelo tempo que eu usei bloqueador muscular, eu perdi mobilidade. Não ficava em pé, não sentia minhas pernas. Perdeu massa magra mesmo. Perdi muito. Eu saí anêmico. Eu só passei a ter um pouco de noção, porque você começa a observar, né? Aí eu olhei aqui que não sei nem como é que chama, a minha parte da UTI aqui do leito, tinha um papel preso, o nome Patrick, e tinha algumas informações. E em uma tinha assim, dieta pronado. Dieta pronado. Mas eu entrei aqui ontem, acordei hoje. Foi que houve de pronado. Que a gente tem uma noção do pronado por causa do COVID, né? Era muito... Foi um procedimento que ficou popular no COVID. Sim. Aí eu passei a ter... Aí eu comecei a ver datas. Ainda não tinha noção de tempo, não sabia. Não tinha noção. Tava. Nem de dia. E aí eu percebo que é Deus cuidando, sabe? Cuidando das emoções. Enquanto eu precisava me recuperar. Enquanto eu precisava me recuperar fisicamente, Deus guardou minhas emoções, sabe? Depois a gente vai chegar lá, mas quando eu tava bem fisicamente, aí a hora que Deus, assim, agora vou te lembrar algumas coisas que você também vai cuidar do seu emocional, pra alinhar certas coisas. Então, todo momento eu vi Deus cuidar das minhas emoções, da minha alma. Não era só do meu físico, não era só da minha família, mas eu vi um Deus que cuida dos detalhes, sabe? E em casa, quando você chegou em casa, esse processo, como foi? Essa recuperação? Eu cheguei rápido. Eu acordei dia 24, foi? Foi, isso. Acordei, já foi uma surpresa pra muitos ter acordado, né? Foi um milagre, né? Milagre. Mais um. E eu me lembro que aí eu, repito, acordei sem andar, acordei sem caminhar, acordei sem comer, eu não falava, pelo tempo que eu usei o tubo, não tinha noção, eu não conseguia sustentar o meu pescoço. Ele ficava assim. Quebrava o pescoço. Nossa. Aí a fisioterapeuta, Renata, né? Fraqueza, Patrick, aí eu tinha todo um processo. E eu me lembro que um dos dias o pastor Luiz foi me visitar. E eu já tava começando... E comigo foi muito rápido, assim. Eu acordei dia 24. Aí eu tava com sonda nasal e tava com sonda na genitália por questão de urina. No outro dia, tiraram a sonda daqui. Aí tiraram a sonda daqui. Aí eu já fiquei em pé na cama. Muito tonto, caindo. 2 pessoas precisavam me segurar. Por causa da questão do equilíbrio. Você tava 20 não sei quantos dias deitado. Aí eu já tava nesse processo. Aí um dia eu sentei, me botaram pra sentar, eu tonto. Aí eu ficava assim, falo que eu tô tonto, não falo que eu tô tonto. Se eu falar que eu tô tonto, talvez eu piore e fique mais um pouquinho aqui. Então eu tentei, deixa eu ver se essa tontura vai passar. E aí me colocaram sentado e a tontura não passava. Eu disse, Jesus, vou ter que dizer que eu tô ruim. E aí eles saíram, eu fui melhorando e o pastor chegou. Foi a primeira vez que eu fui ver o pastor. E ele contou pra mim, contou pra Patrícia, que ele tomou um susto, que ele foi me visitar, olhou pro leito e não tinha ninguém. Mas no susto, não? E aí você pensa, o homem tá grave. Tá grave. Gravíssimo. Será que levaram pra aquela sala? O leito tá vazio. E aí quando ele me vê sentado, ele toma... Você percebe a cara dele de espanto e ele fala comigo, pergunta como é que eu tá. E ele falou uma frase que era muito minha dele, assim, no sentido... Padrinho, eu vou nem falar tanto, porque se eu falar muito eu vou chorar. E pode ser que atrapalhe você. E eu tava sem voz, mas era tipo assim,
E se eu ficar vendo o senhor também, eu vou chorar também, porque o senhor é muito especial pra mim, eu não sabia que ia ver de novo, então... E foi uns processos assim, sabe? Deus cuidando dessa recuperação. Seu Ivo ia, ungia o dedão do meu pé, Olhar pela cabeça, foi. né? E aí eu acordo dia 24, um caso extremamente grave, e dia 30 eu tenho alta da UTI. Caramba, muito rápido. Dia 30. E era uma alta assim, porque não era... É porque eles estavam esperando ver se eu piorava, né? Sim. Mas eu percebi que eles estavam me segurando, né? Tava. Porque foi grave, né? Foi algo. Segurança, né? Uma segurança para a equipe médica. É. Né? Mas foi o que os médicos falaram. Num dia, eu lembro que o doutor Eric falou pra mim que ia estubar ele, porque já tava com todos os sinais que dava pra estubar, mas que possivelmente até a traqueostomia fosse necessária depois, porque a chance do pulmão não sustentar era altíssima. Então era aquela coisa assim, vamos estubar, mas calma, não vamos comemorar agora. E a igreja, todo mundo já comemorando, né? E aí a extubação foi um sucesso, graças a Deus. E ele usou, eu não vou lembrar. Eu usei uma máscara chamada, acho que é EVI, alguma coisa. De alto fluxo de oxigênio. Uma grandona, assim, que ele usou, que era pra usar por 48 horas, ele só usou 24 horas. Já resolveu. Eu já passei pra aquela outra de... Ela auxilia na respiração, né? Ajuda. Ajuda muito. Ela joga, parece com oxigênio. Cheguei a usar uma dessa aí. Aí depois foi pra oxigenação, no outro dia eu já tava sem oxigenação. Eu lembro que eu tinha um pavor daquelas máquinas, pipi, toda hora. Aí desligaram tudo, porque ele já não tinha nada mais com ele. As medicações, estava tudo oral já. Eu lembro que uma das vezes que eu fui visitar... O doutor Lucas estava dando iogurte pra ele, eu tomei um susto, como assim, você tá comendo? Né? E ele tremendo muito, a fala também não tava muito legal ainda, mas foi muito rápido, a fisioterapia ela foi... Tem um dia que eles me provaram, que eu passei a comer e me deram cuscuz. Gente... Pra você que tá com dificuldade. Enganchar. Hoje, se você comer cuscuz puro, sem um cafezinho, às vezes dá um... Aí me deram cuscuz. E aí, normal. Eu acho que... Foi de boa. Pra testar, né? Deixa eu ver se... não, vamos ver. Se E aí eu comi devagarzinho. E foi. Às vezes eu fazia... Aí eu percebi que todo mundo olhava pra mim assim, mas eu vou segurar a tosse, senão vai ter que... Você é nordestino. Mas como um bom nordestino, é o teste pra saber se voltou a consciência normal. Vou dar um cuscuzinho, porque o cuscuz vai ajudar a saber se tá passando tudo direitinho, mas também dá o prazer, né, de comer um cuscuz depois de tantos dias. Mas o Patrick batalhou, foi mais longo seus dias do que Daniel, né? A oração de Daniel, né? Foram quantos dias no total? 20... Foram mais. 19 em coma. A cirurgia foi dia 6, ele saiu dia 30. Dia 30. 24 dias. Mas do hospital mesmo, só dia 31. Que aí ele foi da UTI pra enfermaria. E aí, mas no outro dia o médico já liberou. Aí foi quando a gente foi pra casa. Aí eu me lembro que eu tava lá e os médicos passavam por mim assim, ficavam olhando. Peraí, viu aquele rapaz muito mal. Ele já tá sentado na cama, já ficava assim. Andou com ajuda também na UTI. Andei com ajuda. Fisioterapia é muito importante, né? Foi lindíssima. Na recuperação. Trabalha fisioterapia. O pessoal que ficou comigo, lembra até hoje, Renata, Carlos, um homem grandão, forte, conversava comigo. Ele era evangélico, a esposa dele era evangélica, conversava comigo. Tinha um rapaz que era técnico de enfermagem, que aí também você percebe o que é humildade, né? Por exemplo, você não faz nada. Então, alguém tem que trocar sua fralda. Sim. Alguém tem que dar banho em você. Aí... E tinha um desses técnicos que cuidava de mim, que toda vez que ele passava pelos leitos, ele passava cantando louvor. Glória a Deus. Todos os leitos. Você lembra, né? Eu lembro. Ele... tá no meu coração. Desses pequenos detalhes, assim, né? Slade, que é da nossa igreja, pediu autorização a ela pra colocar louvor enquanto eu tava ainda desacordado. Ainda tava entubado. E eu tinha flashes dormindo de ouvir louvor. Então, se for uma recuperação, assim... Os médicos já passavam por mim, aí se apresentavam. Patrick, tudo bem? Meu nome é Dr. Gustavo. Sou responsável pelo seu caso. Mas, tipo assim, mas você já tá bem. Tá tudo bem. Então, só tô dizendo que eu tô aqui. Só estou aqui. E passava. Mas foi uma experiência muito desafiadora a UTI. Porque eu fiquei na UTI acordado. Quando eu acordei. E até o médico falou pra Paty, é o pior lugar pra quem tá acordado e quem passou pelo que eu passei. Porque a UTI do USE não é a UTI humanizada, que você vai ter muitas vezes no hospital particular. Então eu tava na UTI que tinha quase 40 leitos, 30 e quantos leitos. E ele tava numa posição que ele via todo mundo. Tudo.
na posição que ele tava. Aí vê, e a UTI vê toda. alguém Ele indo a fez. Vi óbito, aí dois vê... óbitos. Vixe, Eu tinha acabado de acordar, tava é pegando triste. noção do que tava acontecendo. Naquela agonia de querer sair da UTI. Não tinha celular, não podia ficar com o celular pra ver Sim. testemunho nem nada. É. Eu tava ali e daqui a pouco você... Eu me lembro que foi à noite e era um leito na minha frente, assim. 2 dias seguidos. E aí você percebe o que é uma igreja que ora e pessoas que oram. Eu não tinha força pra orar. É. Eu não tinha força pra orar. Eu vi uma pessoa morrendo na minha frente e eu não conseguia levantar a mão direito pra orar pra aquela pessoa. A gente tem um costume como querer levantar a mão Sim. pra declarar a bênção. E eu, muito pouco assim, eu me lembro que eu falava assim: Senhor, se essa pessoa não te conhece, que o Senhor tenha misericórdia da alma dela. Sim. Age na vida daquela pessoa. Mas a pessoa acabou vindo a óbito. E aí eu percebi, aí depois eu orei pro Senhor, que não passe aqui na minha frente. Porque é um círculo, né? E aí passou na minha frente. Desculpa a expressão, né? Mas o saco preto, né? Sim, E aquilo é forte. É. muito forte. Você já estava fragilizado emocionalmente, né? Acabado de E no acordar. outro dia de novo, no mesmo lado. E aí passa na minha frente de novo. Me tira logo daqui, pelo amor de Deus. E aí você tá todo frágil, todo frágil. Você começa a ter noção, ainda Deus me permitiu não ter medo da morte. Em momento nenhum, Deus guardou minha emoção. Mas ao mesmo tempo eu tava doido pra ir embora. Disse assim, Ele tava deixa eu agoniadinho sair, deixa eu nessa- sair, deixa eu nessa sair. fase. A gente E aí já o tem médico todo- vinha, me analisava, o doutor Eric Teixeira, foi o responsável pelo meu caso. O médico do meu caso, né? Tinha os plantonistas que ficavam comigo. E teve um dia, eu acordei numa quarta ou foi numa quinta? Foi dia 24, não me lembro se foi uma quarta ou uma quinta. Aí no domingo ele foi me olhar. Paty tava comigo, Paty tava esperando pra ele falar comigo, pra ela falar com ele. Ele já chegou aí, só que terminou o horário de visita e Paty saiu. Ele foi, analisou, me apalpou, tá sentindo alguma coisa? Eu disse, não, doutor, tá tudo bem. Aí ele perguntou, você tem algum médico na família? Por causa da doutora Carla, que todo dia É, me... todo dia. É. E eu disse, não, eu não tenho uma, não é da minha, é parente da minha esposa, minha prima, e foi minha médica quando eu precisei. Ele, tá. Vou mandar tirar esses acessos, que eu tava com acesso central ainda. Sim. Você tá de alta. Ah, Só aí esperar a fala vaga assim, pro apartamento. Aí eu disse, Glória a Estou de Deus, glória a e Deus. você passa por tanta coisa assim, você É. percebe, e aí você percebe, né, um processo que ao mesmo tempo pode ser desafiador, os 18, 19 dias até amanhecer, mas você percebe também que quando Deus começa a fazer, é rápido demais. É, ó, assim. Eu acordo dia 24, dia 25 já tiro alguma coisa, dia 26 eu já volto a comer, já começo a caminhar, dia 30 Uma evolução muito rápida. Foi rápido. Os E médicos isso não impactou esperavam. todo mundo, porque assim, a UTI é um ambiente, na verdade o próprio hospital é um ambiente onde não é que seja um lugar, não é um lugar propício para a fé se desenvolver, porque as pessoas já estão tão acostumadas com o dia ruim, Sim, elas são tão acostumadas com a morte, com a notícia ruim, que o meu caso as pessoas começaram a ficar assim, mais um, eu né? percebi que as pessoas passaram a ter esperança, Foi. né? Depois a gente pergunta para Deus, você podia ter feito outra forma das pessoas, né? Conhecer o Senhor e tudo mais, mas você percebe o quanto a sua passagem ali, você percebe que as pessoas, caramba, se ele deu certo, se Porque- aconteceu com ele, Vai acontecer comigo. que Deus é esse, eu sou ateu. Faz o seguinte, segura isso aí, porque a gente vai falar dos nossos patrocinadores agora um pouquinho, e vocês vão vir com essa parte aí para encerrar, Sim, falando para essas pessoas, trazendo uma esperança para essas pessoas através de tudo isso que aconteceu. Então, dá uma segurada aí, tá muito bom, o assunto tá muito bom, mas segura só mais um pouquinho. Eu quero aproveitar para agradecer a mais parceiros nossos que estiveram na primeira edição da revista. Quero agradecer ao Quality Car, que esteve com a gente. Quero agradecer ao Ortorriso, patrocinador também da revista, ao Toscan Buffet. E quero agradecer também à Igreja do Evangelho Quadrangular, na pessoa do pastor Luiz Antônio, que acreditou no projeto, é o meu pastor. Antes de lançar o projeto, a gente o procurou para poder externar o nosso desejo e ele abençoou e disse: estamos juntos, que Deus abençoe esse projeto. Tenho certeza que já nasceu no coração de Deus, então vamos orar para que o Senhor abençoe cada dia mais e que possa alcançar de fato o que tem que alcançar, que são vidas, que possamos levar luz, né? amém. O nome da revista é Lamparina, que essa lamparina possa chegar em todas as pessoas que precisam ser alcançadas. Então
Então, muito obrigado à Igreja do Evangelho Quadrangular também por apoiar esse projeto. E é isso. Então, terminando nossa conversa aqui com o pastor Patrick e com a Patrícia Barros, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, uma mensagem de esperança, por que não desacreditar se você está enfrentando, se alguém está enfrentando algum problema de saúde. No caso aqui a gente está falando de milagre na saúde, tem diversos milagres, mas especificamente esse é falando da saúde. O que é que vocês têm para dizer para essas pessoas? Aproveito para fazer as considerações finais de tudo que vocês falaram aqui. Se quiserem usar o espaço para trazer algo que não foi perguntado, fiquem à vontade para poder usar esse espaço. É tudo de vocês. Por favor, meu amor. Amém. Eu acredito que passar por um momento desafiador assim na saúde foi a primeira vez. E a gente ouve muitos milagres, mas vivenciar esses milagres é de fato crescer na nossa fé. Então que esse testemunho que hoje o meu marido, ele tá aqui, ele pode subir no altar, ele pode falar o testemunho dele, ele pode pregar, ele pode ser usado por Deus, mas eu também tive a honra de vivenciar esse milagre, de ter ele aqui comigo e também ele poder ser o pai dos nossos filhos. Então, isso foi muito forte. O Deus que pensou não só na grandiosidade ali, no povo de Deus que iria ser impactado através da vida dele, mas também através da nossa família. Então, é crer. Assim, o Deus que operou milagres na Bíblia é o mesmo Deus que opera hoje. A gente só precisa confiar, descansar e acreditar na vontade do Senhor. E não desistir. Não desistir, independente do cenário, independente da dificuldade. O Senhor é aquele que faz e vai continuar fazendo. Amém. Amém. É isso mesmo. É isso. E agora é com você. Desculpa. Agora é com você, fazendo suas considerações finais. E pelo que ela falou ali, e eu tô vendo ali a barriguinha crescida, depois de tudo isso que passou, tá vindo aí o Rafael. Mais um filho aí para essa família, mais uma bênção, né, do Senhor. Parabéns aos papais. Amém. Com certeza será bênção na vida de vocês. Amém. Mas faça suas considerações finais. De todas as coisas que eu pude aprender, talvez uma que mais me impactou foi quando Paulo fala em Romanos, acho que é 8:28, que diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente sempre pensa que os dias maus não vão cooperar. Ou a gente pensa sempre que os dias difíceis, de alguma forma, Deus perdeu o controle e deixou de ser Deus. E eu percebi em todo esse cenário que até nos dias ruins Ele consegue fazer com que coisas cooperem para o nosso bem. E que Ele é o arquiteto supremo. Deus sabe ser Deus. Então, em toda a história que a gente narrou, você perceber, chegou alguém, o médico foi trocado. Na recuperação, eu cheguei na fisioterapia de cadeira de roda, no mesmo dia eu já saí andando. No outro eu cheguei de andar já, e daqui a pouco eu saí andando. A fisioterapeuta chegou pra gente e disse assim, olha, o caso do Patrick é pelo menos uns 6 meses, de 4 a 6 meses de recuperação de fisioterapia. Com 1 mês ela teve que me dar alta, porque já não sabia o que fazer comigo. Não tem por que mais segurar seu esposo. Tem que dar alta. A fono também foi rápido. A fono, eu me lembro que eu fui fazer um exame, que eu tava sem falar ainda. Aí eu fui no otorrino, e Paty contava o meu caso, e todo médico que eu ia que contava o caso, o médico olhava assim pra mim e falava... Ele não tinha palavras, não era pra você estar aqui. Sim. Quando mostrava os exames, e o médico, ela contou meu caso, e o médico disse assim, já sei o que você tem. Ele não falou pra gente. Foi. Mas aí ele faz o exame, terrível pra mim, eu tinha acabado de ser entubado. E fazer um exame que tinha que passar uma câmerazinha, ele ficou bem ansioso, foi. Mas tudo bem, vamos passar. Sim. E aí quando terminou, ele olhou assim, aí tirou, ele sentou assim, eu disse, você não tem nada. Você tem uma leve paresia que ele fala, né? Sua corda tá um pouco cansada só. Ele pensou que eu tava com a lesão, com um tumor, pelo tempo que eu fiquei entubado. Aí você percebe que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém. O tempo todo. Glória a Deus. Deus não desampara quem tem fé. A gente não sabe como é que ele vai fazer. Sim. Mas Deus nunca desamparou, não desamparou a gente.
e não vai desamparar ninguém que escolhe confiar nele no dia bom e no dia ruim. Amém. E o Deus Glória que a Deus. ouve orações. Patrick saiu disso tudo sem sequela. Aleluia. Foi Glória a algo- Deus. Falaram que eu ia sair de cadeira de roda, que eu não ia andar. Eu fui preparada de que, ó, ele vai pra casa, mas você não tem como estar sozinha, vai ter 2 homens carregarem ele, vai ficar sem falar muitos meses. E o que ficaram foram as cicatrizes, né? Do abdômen, aqui que foi Queixo. da estubação. E ficou uma cicatriz na cabeça do tempo, né? Que ficou. A escara que eles falam, né? ficou- São as lembranças, as marcas das São lembranças. cicatrizes, marcas né? foram guerreiras. marcas e não sequelas. Então Deus ouve as nossas orações. E Deus é tão Amém. extraordinário que quando eu saí, a recuperação foi rápida e eu comecei a ter hábito de caminhar. E no meio das minhas caminhadas eu encontrei um médico da UTI. Ah, E quando eu tava caminhando assim, ele olhou pra mim, ele tava com a noiva, ele olhou pra mim. surpreso. É. E você percebe, porque era óbito certo, gente. Era só uma questão de dar pra limpar o leito e pra entrar outro. E ele olhava assim pra mim e disse, você tá... A única coisa que ele perguntou, olhou assim pra mim, isso aqui foi lá? Eu disse, foi, doutor. Ele, você tá bem, né? E eu me lembro que ele falou pra noiva, disse assim, ó, ele foi aquele caso que eu te falei. Aí ele olhou assim... E aí eu cumprimentei ele, agradeci, continuei caminhando. Deus Glória a faz testemunho acontecer, né? As Nós, quando entregamos nossa vida para Deus, né? Para Jesus, Ele vai usar como Ele quer. E você, naquele momento, Pastor Patrick, foi instrumento, né? Para a vida desses médicos, enfermeiros. Você falou, teve um relato aí, você disse que até para lá, para o hospital, o seu caso trouxe esperança, né? Sim, demais. Se em algum momento eles tratavam assim como já caso perdido, isso ativa, né, a fé, né? Aviva a fé deles para poder olhar para o próximo ali como um ser humano que tá nas mãos. É Deus que está no controle. Sim. Que Eu- nem médico, ninguém, mas a palavra final é dele. E eu fiz questão de voltar lá. Eles falaram que eles nunca tiveram esse contato. Por exemplo, o médico de UTI, ele te libera pro quarto, você evolui, mas nunca mais ele tem contato. Desculpa a expressão. Ele não sabe dizer se o paciente morreu ou se o paciente foi pra casa. E aí eu fiz questão de voltar lá. Eu disse, eu preciso voltar lá. Amém. Isso é E quando eu voltei, eles importante. ficaram assim, É. Foi até uma das fotos que tá na revista. Onde o fisioterapeuta me pega assim e me levanta assim, né? Você viu como ele era forte, ele me pronava, ele que me... Às vezes eu tava cansado pra voltar pro leito, aí botava assim, jogava assim. Aí eu voltei e eles ficavam assim, você tá andando? Você fala? Você tá bem? Tá E respirando. eu fiz questão, ali pra mim foram 2 motivos. Primeiro, gratidão a Deus, mas a todos aqueles que se permitiram ser um instrumento. Sim, Seja da igreja ou seja fora da igreja. sim. Os anjos que Deus coloca na nossa vida. Então foi mostrar minha gratidão a eles, Amém. mas também foi testemunhar pra eles. Amém. Porque ali tem muita gente que era desviada, tinha muita gente que... Sim. Então fui mostrar. Eu em dúvida. Deus faz. Tal, Deus faz. Amém. Que Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma conversa muito boa. Se desse pra gente continuar, ia passar aqui mais um tempão falando desse Deus maravilhoso. Mas estamos chegando ao final desse primeiro episódio do Lamparina Podcast. Quero agradecer a audiência de todos vocês. Pedir para que nos acompanhem no nosso canal, siga nossas redes sociais. É o Revista Lamparina. Então, acesse o canal no YouTube, divulgue para as pessoas, para que esse testemunho possa alcançar o máximo de pessoas possível e que pessoas sejam edificadas através Amém. de tudo que foi falado aqui. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Deus abençoe.